tá? Daqui a pouco a gente retoma esse assunto, porque agora a gente vai girar a chave, porque está na hora de conscientizar. Após o Outubro Rosa chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, agora é a vez do Novembro Azul, que vai despertar a atenção para a saúde masculina. E quem veio aqui hoje falar sobre o assunto é o médico Jailton Campos. Eu quero agradecer, tá, a sua presença, doutor, e por ter aceitado aqui o nosso convite. Tá? Mas olha, doutor, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 72 mil jovens, 72 mil homens devem ter câncer de próstata ainda nesse ano de 2023. Tá? E eu quero já começar essa nossa conversa, doutor, perguntando se ainda existe essa resistência, né? Ainda existe esse tabu quando o assunto é exame de próstata com os homens. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Muito feliz de estar aqui no programa Universo, falando dessa temática tão importante que é o câncer de próstata e essa campanha que é o Novembro Azul, que visa justamente chamar a atenção para esse problema que tem grande incidência e prevalência na nossa população. Infelizmente, o homem vive menos, vive de cerca de 5 a 7 anos menos do que as mulheres. E um dos motivos que isso acontece é justamente essa questão da redução do seu autocuidado e também o câncer de próstata. A gente sabe que 72 mil novos casos apenas no ano de 2023 e aqui na nossa Bahia 6.500 casos vão acontecer somente nesse ano. Em Salvador, cerca de 1.500 casos. Então é uma coisa que vai acontecer com certeza no nosso dia a dia e a gente precisa estar atento para isso. Certo. Quais são os cuidados que o homem deve ter? A gente muito escuta falar, né, sobre a importância do cuidado, da saúde, da questão em relação à próstata, o número do índice de câncer de próstata. Quais os cuidados que os homens devem ter, doutor? Olha, eu recomendo para todo paciente, seja homem, seja mulher, a procurar um médico, de preferência um médico urologista, ao mínimo uma vez ao ano. E especificamente para o homem, ele deve começar ali ao entorno dos 40 anos a investigação e o autocuidado em relação à doença prostática. A gente sabe que a doença prostática nesse indivíduo masculino é que vai trazer diversos malefícios e muitas vezes vai acontecer de maneira sem qualquer tipo de sintoma. Então, o paciente com câncer de próstata, muitas vezes nada sente e esse é o grande perigo. Certo. O senhor falou aí que os homens, em média, quando vai chegando na casa dos 40, tem que procurar o urologista uma vez ao ano, mas quem já tem histórico familiar, essa procura tem que ser antecipada ou não? Sem dúvida. Aquele indivíduo que tem um histórico familiar positivo, seja porque um irmão teve, um pai teve, um tio teve, pode ter um risco de até 10 vezes mais chance de ter esse tipo de câncer, que é o câncer de próstata. E além disso, ele tem também uma chance de ter um câncer mais maligno, que é um câncer que vai se espalhar, que é quando você tem a metástase de maneira mais precoce. Certo. Você falou aí um assunto bem importante, que é a questão de você não... É uma doença silenciosa, né? Ela não dá sinais, mas quando a doença já está, né, avançada, aí começa a aparecer, né? Quando começa a aparecer esses sintomas, como começa a sentir, é porque já avançou bastante ou não tem correlação? Olha, a maioria dos casos o paciente realmente nada vai sentir. Quando se começa a sentir, pode ter o acordar muitas vezes à noite, que é a noctúria, ao ir muitas vezes durante o dia ao banheiro, que é a polaciúria. O paciente pode ter sangramento ao urinar, que é a hematura, inclusive com pedaços de coágulo. E é um câncer que, quando se espalha, ele pode afetar os ossos. Então, o paciente pode ter dor na coluna lombar, dor nas costelas e também a perda de peso. Então, esses aí são alguns sinais que podem acontecer. Além disso, pode ter invasão ali dos locais que ficam perto. Então, a bexiga e também o espalhamento, a metástase para os linfonodos. Então, o paciente pode ter também ínguas nessa região inguinal. Então, girando a chave mais uma vez, voltando para cá, a gente está falando aqui, tá, com o nosso médico Jailton Campos. E eu queria já saber, doutor, em relação ao exame do toque, né? O toque, esse exame do toque retal, ele... Por que, né, muita gente tem essa questão
de não quero fazer e tal, esse preconceito mesmo. Eu não quero usar esse termo, mas é o termo que a gente tem que falar aqui. Na verdade, em relação ao exame, por que ele tem que ser feito? Esse exame tem que ser feito, tá? Porque tem o outro tipo, né, do exame, mas esse do toque retal, ele é importante, ele deve ser feito, mesmo com outro exame, esse tem que ser feito. Queria que você explicasse. E se ele também se dói, se é dolorido? Sem dúvida, infelizmente, pelo que você mesmo falou, é realmente um caso de preconceito, porque é um exame simples, rápido, indolor, e que o médico vai fazer e já vai dar o resultado ali naquela hora. Ele é feito justamente porque o reto tem uma associação de localização muito próxima à próstata. Então, através do reto, a gente consegue acessar e examinar a glândula prostática. É um exame fundamental, não apenas o PSA, que é aquele do sangue, mas esse do toque retal, faz com que a gente consiga avaliar se aquela próstata tem alguma nodulação, algum crescimento que vai nos inferir a ideia de uma doença neoplásica, no caso o câncer. É isso, mas mesmo com o exame PSA, tem que fazer o do reto? Olha, nem sempre o do reto é necessário. Não é toda consulta que a gente vai lançar mão desse exame. Mas ele é fundamental porque nem todo câncer de próstata leva a aumento do PSA. Então, alguns tipos de cânceres aumentam a próstata localmente, cresce em forma de nódulo e não dão nenhum sinal no sangue, que seria o PSA. Então, para esses tipos de câncer, a gente só vai conseguir detectar através do exame do toque retal. Certo. E eu queria que você falasse também, doutor, a importância da família, né? Nesse momento. Eu acho que de toda, né, acho que a família, quem está ali convivendo, que está ali do lado, é de extrema importância em todo esse processo, não? Sem dúvida, muitos pacientes meus acabam vindo ao meu consultório porque são trazidos pela companheira, pela irmã, pela filha, muito porque não tem esse autocuidado de procurar por conta própria. Então, acaba que a companheira traz para o exame e para a conversa com o urologista, justamente visando a qualidade de vida desse paciente. Então, a família é fundamental. Em relação a tratamento, doutor, como que se desencadeia isso aí? As restrições, a pessoa que está em tratamento, como é que é esse desenrolar? Olha, a campanha é justamente para isso, para que a gente consiga fazer a prevenção, mas também o diagnóstico precoce. E tendo o diagnóstico precoce, a gente vai conseguir fazer um tratamento que vai ser curativo. A gente sabe que o câncer de próstata, quando está no seu início, ele pode ser curado, em sua grande maioria. Já naquele paciente que já tem uma doença, que já se espalhou, já teve a metástase, ele vai precisar de um tratamento que muitas vezes vai ser apenas paliativo, que a gente vai aliviar apenas os sintomas e apenas a dor desse paciente, não vai conseguir curar de fato. Certo. Agora, muito questiona-se em relação à raspagem, né? Isso, queria que o senhor explicasse, esclarecesse essa questão. Se muita gente acha, né, que a raspagem resolve isso. Olha, a próstata gera diversas doenças benignas e malignas. A raspagem ela é reservada geralmente para doenças benignas, porque afinal ela não remove completamente o câncer. Então acaba ficando a casca da próstata naquela região e aquele local pode ser ainda fonte de células cancerígenas. Para o tratamento curativo, a gente não pode fazer uso da raspagem. A gente tem que fazer a ressecção total dessa glândula e ainda de glândulas vizinhas, que são as vesículas seminais. Esse tratamento pode ser feito de maneira aberta, de maneira videolaparoscópica ou de maneira robótica. Certo. Existem, hoje a medicina já consegue apontar os motivos que levam o homem a desenvolver um câncer de próstata, doutor? Além da questão de um histórico familiar, existem outros motivos que possam levar a esse desenvolvimento da doença? Sem dúvida, a gente já sabe que existem diversos fatores de risco. Isso que você falou do histórico familiar pode levar até 10 vezes mais chance de ter câncer de próstata, mas também mutações genéticas, como as mutações do BRCA1 e 2, também a questão de ter raça negra traz mais risco. O indivíduo que não tem uma boa vida, o indivíduo que é sedentário, que tem obesidade, que não pratica exercícios físicos, isso também são fatores de risco já identificáveis, que a gente pode tratar e prevenir. Eu quero agradecer aqui ao doutor Jailton Campos
por mais uma vez ter aceitado aí o nosso convite, doutor. Queria que você deixasse o seu contato, tá? Para quem quiser marcar uma consulta, esclarecer alguma possível dúvida. Claro, fica aí o @urologia aplicada, repetindo, @urologia aplicada no Instagram. E também tem um canal no YouTube, Dr. Jailton Campos, Urologia Aplicada. Pronto, então, @urologia aplicada. Doutor, muito obrigado, viu?